A aula 10 é dedicada ao estudo daquilo que faz uma enorme diferença nas nossas vidas, no modus vivendi dos seres humanos no século XX, né? Porque foi a grande revolução, né? E, claro, no século XXI. Nós estamos aqui falando dos circuitos elétricos. Utilizando os circuitos, nós criamos um caminho para os elétrons, né, para eles se movimentarem. E ao longo do movimento dos elétrons, nós conseguimos fazer uso da corrente elétrica, que são os elétrons em movimento, né? Então, o Cláudio vai começar nos explicando, né, o conceito de circuito elétrico e apresentar alguns, né, ao longo da aula. Ok, circuito elétrico, como você falou, é um circuito fechado, um caminho para a eletricidade fluir. Então, um circuito pode ser simplesmente uma pilha e uma lâmpada, por exemplo, né? Ou até um curto-circuito, quer dizer, ligar um terminal negativo diretamente no terminal positivo, né? Eu vou aquecer o fio, vou fazer um curto-circuito. O caminho pode se bifurcar, né? Pode, eventualmente, né? Pode se é isso que a gente em geral usa, né? Mas o fato é que é um caminho fechado, né? Ele pode se bifurcar, né? Ok, então nesse caso eu tenho aqui um gerador, no caso vai ser as pilhas novamente, e o circuito nós vamos montar aqui 2 resistores em série e vamos fazer alguns estudos, né? Por exemplo, eu gostaria de determinar qual é o valor da resistência, né, desses 2 resistores. Por exemplo, qual é a resistência aqui, qual é a resistência aqui, por exemplo, né? Então, o que eu poderia fazer para determinar? Eu poderia ligar esses 2, por exemplo, em série, ligar aqui na minha fonte. Então, vamos ligar aqui e medir a corrente que vai passar pelos 2. Porque a corrente, nesse caso, como é em série, é comum, né? Comum aos 2. Sim, exatamente. A todos os elementos que você tiver aí, se for todos eles em série, né? Sim, aí só tem um caminho para a corrente fluir. Então, eu vou pegar o terminal da bateria, ligar aqui no meu amperímetro, nesse caso, a saída do amperímetro ligar aqui na entrada de um dos resistores e a saída aqui no outro terminal da minha pilha. E aqui vou medir corrente. Então agora vamos ver qual é a corrente que vai passar no circuito quando eu ligar aqui as baterias, né? Então, 1,96 miliamperes é a corrente que está passando. Essa é a corrente. Pelos 2 é a resistores. Mesma aqui e aqui, não é isso? Exatamente. Essa é a ideia, né? Ao longo do circuito aqui, né? A corrente é sempre a mesma. Tá? Então, para eu determinar, por exemplo, qual é o valor desse resistor e desse resistor, eu posso usar a lei de Ohm. E para isso eu tenho aqui a corrente, basta agora determinar qual é a queda de tensão em cada um desses resistores. Então, para determinar, para medir qual é a queda de tensão, eu vou usar o multímetro na escala de volts. Então, agora eu vou mudar aqui a minha ligação. Opa! E agora eu vou pegar um outro fio e ligar diretamente aqui, né? E dessa forma eu posso medir qual é a tensão aqui nesse resistor e qual é a queda de tensão nesse outro resistor. Lembrando que a corrente nós já medimos, 1,96 miliamperes, né? Então, vamos ligar aqui. E aí, medindo a tensão, você já pode determinar a resistência. A resistência, né? Exatamente. Vamos ver qual é a queda de tensão aqui. Vamos colocar aqui na escala de 20 volts. Então, vamos ver qual é a queda de tensão aqui nesse resistor aqui. Então, vamos lá. 3,91 volts a queda de tensão nesse resistor aqui. Agora, vamos mudar o terminal aqui para esse outro terminal. Então, agora, nesse caso, eu vou medir a queda de tensão nesse outro resistor. 1,98 volts. Então, de cara, já dá para descobrir qual é que tem maior resistência. É o que tiver maior queda de tensão.
Tá? Nesse caso aqui, a maior queda de É tensão, porque a corrente é a mesma, né? a corrente é a mesma, né? E o que tiver maior resistência é o que vai ter maior queda de tensão. Então, se eu tenho a queda de tensão e tenho a corrente, eu determino então a resistência, né? Então, é uma maneira de descobrir a resistência do circuito. Ou, sabendo o valor das resistências, eu poderia determinar qual é o valor da corrente que vai passar, Tá. né? Para uma determinada tensão.